Você já percebeu que algumas mulheres parecem que lidam muito melhor com a dor do parto do que outras? Alguns anos atrás eu assisti um vídeo de uma mulher em trabalho de parto que parecia que não estava sentindo nada. Depois, na verdade, eu descobri que ela estava sim sentindo algum desconforto, sentindo o que talvez você chamaria de dor do parto, mas a questão é que ela estava lidando com aquelas sensações, com aquele desconforto de forma muito positiva. E a impressão que eu tive é que ela realmente estava no controle da situação. Nesse vídeo eu vou ensinar como você também pode ser uma dessas mulheres que lida tão bem com o desconforto do parto. E eu tenho certeza que desenvolver essa habilidade vai te ajudar a ter uma experiência de parto mais satisfatória e mais positiva. E antes de te passar algumas dicas para lidar melhor com a dor do parto aqui nesse vídeo, eu quero convidar você depois para assistir ao vídeo do meu próprio parto, no qual eu usei todas essas dicas que eu vou passar aqui, e eu quero que você veja lá no vídeo como eu fiquei muito concentrada, muito focada, muito calma e como eu assumi o controle da situação e gerenciei a dor do parto de forma a ter uma experiência muito satisfatória e muito positiva. Eu vou deixar o link para esse vídeo na descrição. E a primeira coisa que você precisa fazer para controlar a dor do parto é entender de onde vêm as sensações do parto. De onde vem a dor do parto? O que gera aquelas sensações que você vai sentir na hora? Então, entender como que o seu útero contrai, como que as contrações do útero geram sensações, como são mais ou menos essas sensações. É claro que cada parto é uma experiência única e cada mulher vai viver o seu parto de forma diferente, mas alguns elementos são comuns em todas as experiências. Então, em todos os partos, o útero vai contrair e vai gerar uma sensação que as mulheres podem interpretar de formas diferentes. Essas contrações do útero, elas abrem o colo do útero e esse processo de abertura do colo também vai gerar sensações. À medida que o colo do útero vai abrindo e o bebê vai passando pelo colo, vai entrando na pelvis, vai entrando no canal do parto, as sensações vão mudando. Algumas mulheres, muitas mulheres, sentem dores nas costas. E isso vem da pressão que a cabeça do bebê faz na região da espinha, pressionando nervos ali naquela região que vão gerar sensações. Então, quando você entende esse processo, entende o que está acontecendo no seu corpo, entende de onde vem aquilo que você está sentindo, fica muito mais fácil de lidar com aquilo, de lidar com aquelas sensações. Você fica muito mais calma, muito mais tranquila, porque você sabe que aquilo que você está sentindo é normal e que vem de um processo normal, natural do seu corpo. E ainda um pouco relacionado com isso, outra dica que eu quero te passar é que você esqueça tudo que já te falaram sobre a dor do parto, sobre como é a dor, sobre como você vai se sentir, sobre o que você vai sentir. Porque, de novo, cada mulher é única, cada experiência é única e cada mulher vai interpretar o que ela está sentindo de forma diferente. Só que quando você traz para o seu parto a bagagem de outras pessoas, principalmente a bagagem de pessoas que falam de forma negativa ou que falam para você que o parto dói de uma forma exageradamente grande, você provavelmente vai ficar mais tensa durante o seu parto, você vai sentir ansiedade, você vai ficar com medo e essa tensão, essa ansiedade, esse medo aumentam a dor do parto, porque estimulam a liberação de hormônios do estresse e os hormônios do estresse aumentam a nossa sensibilidade à dor. Por isso é tão importante que você se abra para as sensações que o seu parto vai gerar, que você receba essas sensações, que você vá de forma receptiva para o seu parto. Porque se você se fechar para as sensações do seu parto por causa do que outras pessoas falaram, a tendência é que o seu parto doa mais do que ele está naturalmente programado para doer. E eu recomendo também que você vá com a mente aberta, com uma mente de uma pessoa que não experimentou o parto ainda, que não sabe ainda como é o que você vai sentir, como são as sensações e que você adote uma abordagem de curiosidade. Então, depois de você ter aprendido como é o processo, como o útero funciona e da onde vêm as sensações, vá para o seu parto tentando sentir isso, tentando entender como são essas sensações, tentando não colocar rótulos antes do processo começar. Então, antes do parto começar, você já vai achando que, nossa, vai doer a sensação de 20 ossos quebrando. E aí, quando o processo começar, você provavelmente vai sentir essa sensação mesmo. Agora, se do contrário você vai receptiva, curiosa, não sei como vai ser, quero saber como vai ser, eu quero entender o que eu vou sentir, eu quero sentir como é o meu útero, como é o meu corpo trabalhando na hora do parto. Sem colocar esses rótulos, com certeza a sua experiência vai ser muito mais positiva e talvez você saia do parto com uma mentalidade de que, ok,
não foi tão ruim assim, não é tão ruim quanto as pessoas falavam pra mim. Não é a sensação de 20 ossos se quebrando no meu corpo. Ah, não é assim. Ai, não é que eu não senti nada, não é que foi super confortável, mas também não foi péssimo. Então esteja aberta pro seu parto, para as sensações do seu parto, para a sua experiência, sem ficar com medo dela, sem se fechar para ela antes mesmo dela começar. E aí, ainda conectando com isso, com o que as pessoas falam para as mulheres antes do parto, uma dica muito, muito importante, eu acho que a dica mais importante desse vídeo é que você evite tensionar o seu corpo na hora das contrações. Então, o que a gente vê muitas mulheres fazendo, acho que todas as mulheres que eu vejo, né, que não sabem disso, fazem na hora do parto, é que elas tensionam o corpo na hora da contração. Então, essa postura de tensão gera mais dor. Porque o que é a contração? A contração é o seu útero contraindo. É o órgão do seu corpo que precisa trabalhar, que precisa contrair naquele momento. Só que quando você tensiona o seu corpo, você contrai outros músculos do seu corpo. A tensão é a contração de muitas musculaturas ao mesmo tempo. E a tensão, ela gera um desconforto próprio. Então, se eu pedir para você tensionar a sua mão agora e ficar aí tentando movimentar os dedos da sua mão, com a mão bem tensa, você vai começar a sentir muito desconforto. E se você manter isso, se você manter essa tensão na sua mão, no seu braço, o desconforto aumenta. E vai se espalhando para o resto do seu corpo, inclusive para partes que nem estão contraídas, que nem estão tensas. Então entenda isso, a tensão gera desconforto e ela aumenta desconforto. Então quando você tensiona o seu corpo durante as contrações, você está aumentando a dor do seu parto. Você está adicionando uma camada de dor, uma camada de desconforto que não é necessária naquele momento. O único músculo que precisa trabalhar no seu corpo durante a contração é o seu útero. E inclusive você pode usar o momento do seu parto para ver isso na prática e para fazer um teste. Então eu convido você a passar por algumas contrações de forma normal, clássica, com o corpo tenso, né, como você vê aí as outras mulheres fazendo, e que em algum momento você perceba isso e se disponha a, agora eu vou passar pelas próximas contrações, prestando atenção nisso, prestando atenção no meu corpo e tentando relaxar o máximo que eu consigo durante a contração. E aí, quando a contração chegar, você vai manter o seu rosto, principalmente o seu rosto e os seus ombros, o mais relaxado que você puder. Lembrando também que existe uma conexão entre a região da boca, do maxilar e o assoalho pélvico. E quando tem tensão aqui nessa região, também tem tensão no assoalho pélvico. E um assoalho pélvico contraído, tenso na hora do parto é a última coisa que a gente quer, né? Afinal, o bebê ele tem que descer, ele tem que passar pelo assoalho pélvico e quanto mais relaxada essa área tiver, melhor para o parto. Então, preste atenção nisso, postura o mais relaxada possível, relaxa o rosto, relaxa os ombros e experimente passar por essa contração de forma bem relaxada e perceba a diferença que você vai sentir. E antes do parto começar, você pode também testar essa abordagem. Caso você, por exemplo, bata o dedinho do pé num móvel e aí você sente aquela dor aguda, né? Que você faz automaticamente isso aqui, né? Bate o dedinho e aí você tensiona o corpo, né? Vem aquele reflexo de, ai meu Deus, eu bati o meu dedinho. Perceba isso e tenta relaxar o seu corpo. Relaxa o seu corpo e preste atenção e veja ali a sensação de ter batido o dedinho ali naquele móvel. Sinta como é aquele desconforto. E não todo o resto da tensão, todo o resto do desconforto que você gerou depois de ter batido o dedinho. Caso isso aconteça com você, caso surja algum momento assim de dor aguda, relaxa, respira e olhe para aquela sensação. Olhe para aquela dor que você está sentindo. Tente olhar para ela de forma neutra e entender como que ela está acontecendo, como você está sentindo aquilo com o resto do corpo relaxado. Eu tenho certeza que você vai perceber uma diferença enorme em como você se sente. Lembrando que aquela dor não deixou de estar ali. Aquela sensação aguda ainda está ali. A única coisa que muda é a forma como você está lidando com ela. É a forma que você está olhando para ela e a forma como você não está gerando ainda mais desconforto por causa daquele desconforto inicial. Outra dica para você diminuir a dor do parto e ficar no controle é
evitar estresse e ansiedade. Já falei sobre isso um pouquinho aqui no começo do vídeo, mas agora eu quero pontuar isso melhor. O estresse e a ansiedade estimulam a liberação de hormônios que não só atrapalham o parto, atrapalham por quê? Porque eles bloqueiam a liberação e a atividade da ocitocina, que é o hormônio que faz o parto progredir, que faz o parto fluir de forma fisiológica. Então, quando você tem hormônios do estresse, a tendência é que o parto vai demorar mais, ele vai ser mais longo por causa desse distúrbio da liberação de ocitocina. Além disso, os hormônios do estresse também atrapalham a liberação de endorfinas. Endorfinas são substâncias que têm efeito analgésico e efeito de proporcionar bem-estar, que são substâncias que o corpo das fêmeas libera naturalmente durante o processo de parto. E por isso que as fêmeas dos mamíferos, né, que são as fêmeas que têm parto, são capazes de lidar com o processo de forma calma e tranquila. Então, quando você, ao ficar ansiosa e estressada, estimula a liberação de hormônios que atrapalham a liberação de endorfinas, a tendência é que o processo de parto fique mais difícil, fique mais pesado, fique mais desconfortável do que ele está programado para ser. E o terceiro ponto com relação ao estresse e ansiedade é que, como eu já falei, os hormônios que são liberados aumentam a nossa sensibilidade à dor, deixando assim o parto mais desconfortável. E por que esses hormônios do estresse aumentam a nossa sensibilidade à dor? Porque esses hormônios são naturalmente programados para serem liberados em situações de perigo, em situações que você deve se retirar daquela situação porque é uma situação perigosa. Então imagina, por exemplo, que um leão te mordeu. E aí o ideal é que você fuja daquela situação, que você saia dali. Então os hormônios que são liberados no seu corpo diante dessa situação de estresse agudo, né, da mordida do leão, são hormônios que vão fazer você realmente sentir aquela mordida, sentir algo muito ruim, sentir ela muito forte, para que você tenha o desejo de sair dali, de sair correndo, de se retirar daquela situação, porque aquela situação é muito desconfortável. Só que quando você pensa no parto, o parto não é uma situação de perigo, não é uma situação da qual você deve fugir. Muito pelo contrário, o parto é um processo muito bom. É o processo que vai fazer o seu bebê nascer. Chegou o momento do seu bebê sair de dentro de você e é o parto que vai fazer isso acontecer. Agora, se você fica ansiosa, estressada, tem medo, o seu corpo interpreta aquele processo como um processo ruim, um processo do qual você precisa fugir. Você está dizendo para o seu corpo que aquilo ali é uma coisa ruim. E aí os hormônios do estresse que são liberados vão fazer aquela situação ficar mais desconfortável, vão fazer você sentir mais dor, né? Porque eles aumentam a sensibilidade à dor. E você vai ter a sensação de que você precisa sair dali, que você precisa fugir daquele processo, porque ele é muito desconfortável. E por último, mas também muito importante, evite posições durante o parto que aumentam a dor das contrações, que intensificam o desconforto natural das contrações. Então, quando você entende aquele primeiro ponto que eu falei, entenda da onde vêm as sensações, entenda o que gera as sensações do parto, fica muito mais fácil você entender quais são as posições que vão aumentar o desconforto das contrações. Por exemplo, eu falei para você que a pressão das contrações, a pressão da cabeça, do corpo do bebê na espinha, algo normal do processo, vai gerar desconforto nas suas costas. Então, se você ficar deitada durante todo o seu parto, você está aumentando essa pressão do corpo do bebê, do útero, né, da cabeça do bebê, da contração em si, nessa região da sua espinha. E isso vai deixar as contrações mais desconfortáveis do que elas poderiam ser se você estivesse, por exemplo, verticalizada ou, melhor ainda, inclinada para frente. Então, quando você inclina o seu corpo para frente, você diminui um pouco dessa pressão, né, que o útero naturalmente faz na região das suas costas, na sua espinha, e a sua contração fica menos desconfortável do que se você estiver deitada de costas o tempo inteiro. Faça esse teste também. Durante o seu parto, experimente passar por uma contração deitada e depois se levante e incline o seu corpo para frente e perceba a diferença. Existem várias outras posições muito mais confortáveis do que ficar o tempo inteiro deitada. E com isso, eu não estou querendo dizer que você tem que ficar fazendo exercícios na hora do parto. Exercícios para fazer durante o parto para deixar o parto mais rápido. Não. Eu estou querendo só dizer para você encontrar uma posição confortável. Pode ser, por exemplo, que uma posição confortável em algum momento do seu parto seja que você fique deitada, só que de lado. Então, talvez você precise descansar, você esteja se sentindo um pouco cansada, talvez você até queira dormir um pouco, então você pode sim se deitar,
mas evite deitar nas suas costas. Deite de lado ou tente até talvez deitar de bruços, né? Tente colocar ali algum travesseiro, alguma coisa que permita que você fique inclinada para frente. Você pode, por exemplo, também sentar numa bola de pilates e usar a cama, usar a maca do hospital para apoiar essa parte superior do seu corpo. Então você está sentada, só que você está inclinada para frente, você pode até deitar o seu rosto, deitar o seu peito sobre essa cama e aí você vai ficar numa posição muito mais confortável, muito mais agradável para passar pelas contrações. Se você seguir essas dicas que eu passei aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai ter uma experiência de parto mais agradável, mais confortável e mais positiva. E se você quiser aprender mais sobre como melhorar a sua experiência de parto e ser capaz de alcançar uma experiência de parto mais positiva, eu quero convidar você a conhecer o Guia Nascer Suave, que é um programa online de preparação para o parto que eu criei. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. E lá você vai aprender de forma bem estruturada, bem didática e bem prática a se preparar para o nascimento do seu bebê. Quero também indicar esse vídeo aqui com 3 exercícios para você praticar durante a gestação e usar na hora do parto. Espero que você tenha gostado e eu vejo você no próximo vídeo.